Olá, boa tarde. Começa a partir de agora, então, a Hora da Venenosa mais amada do Brasil. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Judite. Vamos direto a um assunto que é a bomba do dia. Vamos falar aí o caso envolvendo o nome do Felipe Prior. Ele foi participante do BBB, foi eliminado essa semana e ele é acusado de 2 estupros e de uma tentativa de estupro. São 3 mulheres. 3 mulheres. Elas fizeram denúncias formais, elas fizeram as denúncias, foram até a polícia, foram procurar a justiça e elas contam detalhes das agressões que teriam sofrido durante a época da faculdade. Ô Fabíola, uma das vítimas teria conseguido deter esse rapaz, teria conseguido fugir e uma delas teria ido até o hospital porque ela foi violentada e que quando ela reconheceu o Felipe no reality show, depois de um comentário de uma menina lá na internet, elas decidiram então se unir e denunciar. Fabíola, atualiza a gente, conta aí o que aconteceu. Decidiram se unir e denunciar. Elas, inclusive, estão com as mesmas advogadas, que é a Juliana de Almeida Valente e Mayra Pinheiro, que, inclusive, a Juliana falou com a gente e confirmou essas informações que foram publicadas pela revista Marie Claire. O Felipe Prior, que acabou de sair do Big Brother essa semana, ele tem 27 anos, ele é formado em arquitetura e ele também já tentou ser jogador de futebol, aí jogava futebol amador. Agora, enquanto ele era estudante de arquitetura numa faculdade aqui de São Paulo, essas vítimas, essas moças que se dizem vítimas de agressão, dizem que passaram por isso durante os Jogos Universitários. Foi na época que eles eram estudantes de arquitetura. Isso aconteceu, Matheus, nos anos de 2014 e 2018. Certo. Tá? Certo. Só que uma queixa-crime foi registrada em março agora. Somente agora elas dizem que reconheceram o participante do reality show, do Big Brother, e resolveram entrar aí com uma queixa-crime, procurar essas advogadas aí. O primeiro e mais violento caso, no primeiro caso, né, a vítima contou, a moça contou para a revista Marie Claire que teve ferimentos graves, precisou ser levada para o hospital. Ela revelou que teria ficado aí uma semana de cama, precisando de ajuda até para ir ao banheiro e para andar. Meu Deus, Fabíola. Essa moça contou na reportagem da revista que depois da agressão precisou fazer tratamento psicológico. Esse é um caso, ok? Certo. Vamos lá. Em 2016, teria havido outra agressão sexual. Dessa vez, a vítima afirma que teria conseguido empurrar o Felipe Prior e fugiu da barraca onde eles estavam durante os Jogos Universitários. Aí, em 2018, o Felipe teria cometido o segundo estupro. A vítima também seria uma estudante que participava dos jogos e a violência sexual teria acontecido dentro da barraca do acampamento dos estudantes. E olha, na época ninguém prestou queixa, nem essas moças, nem essas mulheres, nem a faculdade, nem a atlética. As denúncias começaram a aparecer nas redes sociais em janeiro e isso ajudou a unir as vítimas. Segundo as advogadas Juliana de Almeida Valente e Maria Pinheiro, uma queixa-crime foi registrada em março. Uma dessas advogadas falou aqui com a nossa produção e confirmou o que a revista publicou. As advogadas entraram com um pedido de medidas cautelares para que o Felipe fosse proibido de manter contato com as vítimas e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive por meio de terceiros, internet, para ele ficar longe delas. Aí essa solicitação foi acolhida pela Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo, aguarda julgamento. Como os crimes aconteceram em 3 cidades diferentes, a investigação poderá ser realizada por um grupo especializado do Ministério Público ou até se desdobrar em 3 inquéritos policiais diferentes. Olha essa história, Matheus, é a bomba do dia, só se fala nisso hoje. Nós conseguimos falar com o irmão do Felipe Prior, que é o Fábio Prior. O Fábio
deu a resposta dele sobre isso. É importante falar que nós já vamos dizer o que o Fábio falou para você. Sim. É muito importante essa informação. Temos a resposta dele já. Só que nós temos um boletim da Priscila. Priscila está chamando a gente ao vivo, a gente vai conversar com ela. E ela tem outras informações para a gente, ainda falando sobre essa história. E na sequência, a Fabiola Heipert vai contar o que foi que o irmão do Prior disse para a gente aqui. Oi, Priscila. Oi, Matheus. Boa tarde a você, a Fabiola, a todos que nos acompanham. Olha só, o Felipe Prior, que foi eliminado aí do Big Brother Brasil, agora ele pode enfrentar uma acusação aqui fora. Ele, então, está sendo acusado por 2 mulheres, segundo a revista Marie Claire, por estupro e outra mulher por tentativa de estupro. Isso aconteceu, Matheus e Fabiola, entre os anos de 2014 e 2018. E todas as situações são muito parecidas. No primeiro caso, a vítima de 27 anos estava saindo com uma amiga de uma festa da faculdade e o Felipe Prior teria oferecido então uma carona a elas. Quando essa vítima e Felipe deixaram a amiga em casa, Felipe então teria desligado o carro e partido para cima da vítima. E aí então acontecido a violência sexual, segundo a vítima em depoimento à revista Marie Claire. A outra vítima, ela não seria da cidade de São Paulo, são 3 cidades diferentes. Foi no ano de 2018, hoje essa vítima com 24 anos. Isso teria acontecido na cidade de Biritiba Mirim. E a terceira vítima, hoje com 23 anos, esse fato de tentativa de estupro teria acontecido no ano de 2018 em Itapetininga. As situações, sempre os relatos das vítimas são muito parecidas. A forma de como o Felipe Prior agiu e também sempre elas estariam um pouco embriagadas, mas isso não tem justificativa. Segundo o depoimento das vítimas, como eu falei, a revista Marie Claire, você em casa deve estar nos perguntando por que a revista, enfim, isso foi uma reportagem exclusiva da revista. A gente está passando essas informações para você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Felipe é acusado, então, desses 3 crimes, 2 estupros e uma tentativa de estupro. As informações foram confirmadas por uma advogada de uma das vítimas, e os detalhes, assim, o relato, a gente pode dizer assim, né, Matheus e Fabiola, da violência sexual, eles são muito pesados. As vítimas descrevem em detalhes como teria sido a ação de Felipe Prior. Nesses depoimentos à revista, uma das vítimas chega a dizer que precisou trancar a faculdade por 2 anos, vive numa situação de pânico, de síndrome de pânico, e na época ela também foi muito machucada. Tem um boletim médico. Quando ela foi para o hospital ter esse atendimento, ela não pôde dizer para os médicos, para os enfermeiros, o que realmente tinha acontecido. E ela só acabou, então, procurando uma advogada, procurando a justiça para denunciar isso, depois que uma dessas vítimas viu o tweet falando: olha, a gente sabe de uma situação assim, e uma foi encorajando a outra. Tudo isso depois que Felipe Prior teve esse destaque aí na televisão. E a gente fica pensando assim, a gente se coloca no lugar das mulheres, né? Porque segundo o depoimento dessas mulheres, como eu falei, a revista, a violência sexual, ela não é só o físico, é o psicológico da mulher. Agora a investigação cabe ao Ministério Público, vai ouvir todas as partes. Até o momento o Felipe Prior não se pronunciou, não disse nada a respeito. E essa investigação, ela pode ocorrer por um grupo do Ministério Público ou por 3 inquéritos diferentes, Matheus e Fabiola. Isso porque se trata de 3 municípios, né? Os crimes ocorreram em 3 municípios distintos. A gente vai seguir acompanhando aqui no Balanço Geral e traz para vocês todos os detalhes dessa história. Matheus? Muito obrigado, Priscila Doroche. Então, o que acontece é o seguinte: as vítimas se uniram e resolveram fazer a denúncia daquilo que teria acontecido entre os anos de 2014 e 2018, período em que ele cursava a faculdade de arquitetura e que as meninas também. Elas estavam voltando de um evento, né, os Jogos Universitários, um evento, e teriam aceitado a carona que ele teria oferecido. Então, assim, contra ele existe essa acusação. Ele ainda é tratado como suspeito, porque a justiça ainda não denunciou ele diante desse crime, desse suposto crime. Então, não tem uma denúncia contra ele. O Ministério Público não aceitou ainda essa denúncia. Então, assim, os depoimentos deverão ser feitos na polícia. A Polícia Civil vai, então, elaborar um inquérito policial
para que depois exista o indício e se isso for denunciado pelo Ministério Público, a situação segue adiante. Exatamente. E olha, o irmão dele, que é o Felipe Prior, O Fábio Prior, desculpa. O irmão do Felipe, o Fábio, falou que ele não tem... Para dar o direito dele se defender, ele precisava ter sido intimado. E ele ainda não foi intimado, não chegou nenhuma intimação para o Felipe Prior. Então, não tem nem como ele responder a essas denúncias, porque ele não sabe nem quem são essas moças. Aí ele não sabe direito nem quem que está o acusando. Não chegou nada para ele, nome, nada de ninguém ainda. Então, ele saiu essa matéria hoje na revista Marie Claire. As advogadas dele, as advogadas das moças, confirmam que elas fizeram essa queixa-crime em março. Uma delas tem até um laudo médico, né? Uma delas tem até um laudo médico, dizendo que foi machucada. Agora, março, a gente está no comecinho de abril. Não chegou ainda a intimação para ele. Ele não tem nem como se defender ainda. Não está na mão dele ainda. Não chegou nada para ele ainda, nem para os advogados dele, entendeu? A história ainda vai dar muito o que falar. Vai dar muito o que falar. É uma acusação. Aguardem cena dos próximos É uma acusação grave, assim, as vítimas o acusam. Mas a justiça ainda não tem nenhum documento, nenhum laudo, não tem nada ainda para formalizar essa denúncia contra ele. Então, por enquanto, é uma suspeita. Certamente, depois que essas meninas apresentarem essa queixa na delegacia, elas serão ouvidas. Aí sim o delegado vai decidir se ele abre, então, inquérito policial para apurar a investigação e, em seguida, dar andamento nessa questão. Se ele optar por sim, ele vai ouvir o Felipe e aí a situação vai se desenrolando. Mas a gente está tentando falar com essas meninas, é muito importante. Se a gente conseguir ainda hoje, a gente vai atualizar vocês, né? É claro que a gente acredita que elas não vão querer mostrar o rosto, mas a gente vai tentar uma entrevista, é claro, não, e nós tentamos falar com ele, a gente tentou falar com o Felipe, mas o irmão dele disse que nesse momento ele não vai falar. Tem a resposta do irmão, que é essa: não foi ainda intimado. Então, vamos esperar.